Capítulo 14. Sem dúvida, Ed estava levando a coisa a sério. Percebi quando chegou ao café na manhã seguinte. Falamos de pastéis de forno, panines e pratos especiais para surfistas, e ele até concordou em experimentar um cardápio de jantar. No fim da conversa, eu praticamente fervilhava de animação. Foi muito útil conversar com alguém que realmente entendia de restaurantes, que podia me guiar pelas águas revoltas do café, ainda que só fosse me ajudar por uma semana ou duas. Fiquei muito grata pela ajuda, tão grata, na verdade, que devo ter agradecido aproximadamente 10.000 vezes, enquanto batíamos papo. Tudo bem, de verdade, disse ele no fim. Para ser sincero, eu andava meio entediado sozinho aqui durante esse tempo todo. Será bom ter alguma coisa para fazer, além de passear com a cadeia e aprender a surfar. Bem, obrigada de novo, falei, apertando a mão dele enquanto Ed se levantava para sair. Sua mão grande e áspera de chefe era muito máscula e eu me flagrei pensando e enrubesci violentamente. Vou encomendar os ingredientes, vejo você amanhã. Eu o vi correr pela praia acompanhado pela cadela e soltei risinhos, sem conseguir acreditar na minha sorte. Vai ser bom, pensei, bom mesmo. Era só do que o café e eu precisávamos. Tivemos outro dia agitado de trabalho, era o fim de semana do feriado. Logo a praia estava lotada. Com um membro a menos na equipe, tivemos que trabalhar ao máximo, mas valeu a pena não ter que aguentar o mau humor e os acessos de raiva da Saffron. Mas então, no final do seu turno, Seb disse com toda a calma do mundo: Então, não vou poder vir trabalhar nas próximas 2 semanas, ok? É que as provas vão começar logo depois das férias escolares e minha mãe disse que eu preciso estudar. A sua mãe disse que você... Repeti, deixando a voz morrer no meio da frase. Ah, certo. Seb, você podia ter me avisado com um pouco mais de antecedência. Estava contando com que você fosse estar aqui a semana inteira, entendeu? Ele me encarou, um pouco surpreso com o tom irritado da minha voz. Ah, não, desculpa, disse. Eu não achei... Tudo bem. Interrompi-o em tom sombrio. Deixa pra lá. Boa sorte nas provas, Seb. Fechei a porta do café depois que ele saiu e soltei um gemido. Entra um, sai outro, resmunguei. Sinceramente, Amber, justo quando acho que a minha sorte mudou e que vou conseguir alguma coisa com este lugar, outra coisa dá errado. Ela estava mexendo no celular e passou um momento sem erguer os olhos. Que saco! Resmungou Amber. Olha, não é a melhor hora, eu sei. Mas Carla acabou de me mandar uma mensagem. Ah, não! Eu sabia o que vinha pela frente. Ela me quer de volta na loja na terça-feira, continuou. Desculpa, amiga. Ela não conseguiu arranjar ninguém para ficar no meu lugar e... Não se preocupe, respondi. Sentia-me como a comandante de um navio naufragado. Graças a Deus que o Ed vai ajudar, pensei de novo. Não fosse por ele, eu estaria fazendo um monólogo. Ou não, é claro. Na verdade, não fosse por ele, provavelmente eu estaria batendo em retirada. Então vou fazer o que puder antes de ir embora amanhã, mas... Ela estava praticamente torcendo as mãos de tão desolada. Não se preocupe. Repeti, tanto para mim mesma quanto para ela. Vai ficar tudo bem. Eu dou meu jeito.
E terei mesmo que dar, acrescentei entre os dentes. Vou dar um jeito, nem que isso me mate. Amber só havia passado uns dias comigo, mas senti uma pontada dolorosa na manhã seguinte, ao ver que ela havia guardado a escova de dentes e o sabonete líquido, preparando-se para a partida mais tarde naquele dia. Tinha sido fantástico tê-la ao meu lado, me impelindo a seguir sempre em frente, com sua produção ininterrupta de sanduíches, suas piadas bestas e sua cantoria, que de tão ruim chegava a ser boa. Vou sentir saudade, falei entristecida ao descermos do apartamento. Queria que você não fosse embora. Você vai ficar bem, garantiu Amber. Você é capaz de fazer isso, Eve. Será ótimo. Você vai ter a ajuda do Ed e ele parece ser bem competente, além de um colírio para os olhos. Olhei-a de relance enquanto destrancava a porta interna para o café. Não comece com isso de novo, avisei. Sei bem o que você quer. Lembre-se do que aconteceu da última vez que você se envolveu, Cupido. Entramos no café e vi uma coisa verde-caque pelas portas de vidro, do lado de fora. Um saco de dormir. A garota que eu vira no deck antes tinha voltado. Nos últimos dias, minha mente andara num turbilhão que ela me escapara totalmente da lembrança. Corri para destrancar a porta da frente. Amber, vem cá, chamei em voz baixa. Há uma garota dormindo no deck. A menina acordou com o movimento do trinco e se sentou, os olhos arregalados, cheios de medo. E então, antes que pudesse acabar de abrir a porta e detê-la, ela se pôs de pé, saiu do saco de dormir e correu com ele para longe, como antes. Espere! Chamei correndo para o deck. Volte! Amber estava do meu lado. Quem é ela? Não sei, é uma adolescente. Já a vi aqui antes, mas ela também fugiu da última vez. Mordi o lábio sentindo-me desamparada. Detestava a ideia de a garota dormir no relento. Era jovem e vulnerável demais para passar a noite sozinha do lado de fora, pobre menina. Eu me pergunto de onde ela será. Nós a observamos sumir de vista. Essa coisa das cidades à beira-mar, eu acho, disse Amber. As pessoas vêm para cá na esperança de arranjar um emprego sazonal, achando que por ser um local de veraneio, elas vão se divertir. Deu de ombros. Espero que ela fique bem. Vou ficar de olho nela, afirmei. Eu não queria assustá-la. Ia ver se ela queria tomar um café. Só Deus sabe o que anda fazendo para arranjar comida se não tem nenhum lugar para dormir. Permanecemos no deck por alguns momentos. Era uma manhã fria, ligeiramente nublada e cinzenta. Não havia ninguém na praia. Gosto de estar aqui, tão perto da água, disse Amber com ar sonhador, contemplando o mar. Nem posso imaginar o que seria conviver com uma paisagem em que é fácil não se ver ninguém por horas a fio. Deve ser incrível morar aqui no inverno. Engoli em seco, não havia pensado tão adiante. Não sei, respondi cheia de dúvida. Deve ser bem solitária, eu acho, ficar presa aqui sozinha. Ela me deu um cutucão. Vamos lá, anime-se. Você tem tudo isso na porta de casa, está morando num dos lugares mais bonitos e desejados do país inteiro. As coisas poderiam ser muito piores, Eve Flynn. Pelo menos você não tem que enfrentar um trem de volta para Oxford durante o feriado, como euzinha aqui. Imagino que sim, respondi percebendo com um sobressalto que mal havia pensado em Oxford.
desde que a deixáramos para trás 3 dias antes. Fiquei pensando no que Matthew teria feito no fim de semana. Teria combinado alguma coisa agradável com Sal? Ele andara falando em sairmos juntos para um passeio de bicicleta. Agora que Sal estava ficando muito bom sem as rodinhas, imaginei-os saindo, talvez, com uma cesta de piquenique, para uma aventura em algum lugar sem mim e, de repente, meus olhos se encheram de lágrimas. Tudo bem aí? Perguntou Amber, pondo a mão no meu braço. Sim, é só muita coisa para absorver. De vez em quando vem um impacto do tanto que minha vida mudou no último mês. Sabe, em abril eu estava feliz da vida, fazendo planos com o Matthew e... Bem, não, interrompeu Amber. Eu não diria que você estava feliz da vida. Parei. Não? Ela balançou a cabeça. Você não queria fazer aquele curso de pedagogia, isso era óbvio. E, além de detestar seu emprego temporário, você e Matthew também não pareciam assim muito loucos um pelo outro. Desculpa, prosseguiu ela ao ver meu queixo cair. Só estou dizendo que eu notava já este lugar aqui. Ela correu o braço pela paisagem, abarcando o mar, a praia e o café. É incrível! Um paraíso. E acho que você tem sim muita sorte, Eve, muita sorte. Amber cruzou os braços, como quem não se dispusesse a tolerar nenhum argumento contrário. E então estamos prontas para trabalhar ou quê? É nosso último dia juntas, pelo menos por um tempo. Vamos aproveitá-lo ao máximo. Que tal? Assenti, ainda absorvendo suas palavras. Uma pessoa de muita sorte, ela me dissera. Sorte? Eu não me sentira com sorte nesta história toda. Tinha me sentido assoberbada, ansiosa e triste em alguns momentos, mas sim, do ponto de vista de uma pessoa de fora, acho que eu poderia ser descrita como sortuda. A garota que havia dormido do lado de fora do café trocaria de lugar comigo num segundo, provavelmente. E esta simples ideia bastou para me tirar da fossa. Estou pronta, respondi, pondo uma cunha na porta para mantê-la aberta e pendurando a plaquinha de aberto, de volta às trincheiras, amiga. Você quer dizer de volta à praia? Ela riu, desaparecendo no interior do café. Vou preparar uns recheios de sanduíche para depois. Servi um café para nós duas enquanto esperávamos os primeiros clientes e levantei as mãos para o céu. Amber tinha razão. Eu era uma mulher de sorte, já que aquela oportunidade tinha caído no meu colo. Agora eu só tinha que me certificar de não deixá-la escapar. Ficamos loucamente atarefadas no feriado de segunda-feira, o que não foi ajudado por 3 coisas. Primeira, Amber e eu fazendo tudo sozinhas na maior parte do tempo. Segunda, a entrega dos mantimentos chegará ao 12h30, que era, é claro, o horário mais movimentado. E terceira, a droga da minha irmã Ruth aparecer sem avisar na hora do rush. Eu poderia ter chorado ao ver o rosto dela na fila, com umas 6 pessoas à sua frente. Era uma fila comprida, correndo os olhos pelo café e registrando tudo num único olhar inquisitivo. A louça empilhando-se nas mesas ainda não limpas, aonde eu não tivera tempo de chegar para retirá-la. Os murmúrios e os resmungos na fila sobre quanto o serviço estava lento e, o pior de tudo, a expressão aflita no meu rosto, que sem dúvida dizia: estou tensa, estou tensa, não consigo lidar com isso.
como sempre. O rosto dela, por outro lado, dizia: ah, céus, xiii. Eve meteu os pés pelas mãos de novo, como sempre. Graças a Deus pelo Ed, que escolheu aquele momento para entrar. Por um instante, achei que ele era um delírio, uma miragem trazida pelo meu pobre cérebro, inundado de substâncias químicas estressantes. E então ele disse as palavras mágicas: Precisa de uma mãozinha? Sim, por favor, respondi em voz baixa, enquanto punha as tampas em 6 chás e cafés para a viagem que tinha acabado de preparar. Vou tirar as mesas, disse ele sem que eu nem sequer lhe pedisse. Se ele não tivesse entrado na cozinha nesse momento para buscar um pano de prato, acho que eu o teria agarrado ali mesmo e lhe tascado um beijo na boca de pura gratidão. Foi um verdadeiro borrão a tentativa de receber pedidos, preparar bebidas, contar o troco e, acima de tudo, passar a imagem de que eu estava lidando com tudo muito bem, para impressionar Ruth, que se regozijava na fila. Parecia um pesadelo saber que ela estava presente enquanto eu me afogava de uma forma tão pública. Perguntei-me se lhe havia ao menos ocorrido a ideia de oferecer ajuda. Duvidei disso. Ela devia estar guardando alegremente todos os detalhes da minha gestão atroz do café para relatá-los ao resto da família. Coitadinha da Eve, acho que ela não sabe muito bem no que se meteu, droga. Até dava para ouvir o tom de falsa solidariedade, tão claro quanto se ela enunciasse as palavras em voz alta. Em que posso servi-la? Perguntei à cliente seguinte, que tinha aproximadamente 5.000 crianças sujas de areia circulando ao seu redor. Gostaríamos de sorvetes, por favor. Que sabor vocês querem, crianças? Chocolate? Não, morango. Na verdade, aquele verde. Quero batata frita, não sorvete. Preciso fazer xixi. Meu sorriso foi ficando forçado. A fila ia se alongando e os resmungos impacientes começaram a ficar mais altos. Então, ouvi a clara e sonora voz de professora da minha irmã, elevando-se acima de todas as demais. Eve, nós damos uma passada depois, quando não estiver tão caótico. Em seguida, dirigindo-se à fila em geral, acrescentou: ela começou há pouco tempo. Tenho certeza de que vocês acabarão sendo atendidos. Não sejam muito severos com ela, certo? Meus pelos se arrepiaram tão depressa que fiquei surpresa por não romperem minha pele. Um rosnado grave parecia estar se formando na minha garganta, feito um cão raivoso. Vaca condescendente, resmunguei ao vê-la sair com os filhos a tiracolo. Certo, e então já decidiram sobre os sorvetes? Perguntou Ed, aparecendo ao meu lado como num passe de mágica. Ele sorriu para as crianças que esperavam junto ao balcão, depois para a mãe delas. Sabem de uma coisa? O meu sabor favorito é o caramelo crocante. Ele vem com caramelo de verdade e aqueles biscoitos gostosos. Quem quer um desses? Eu! Gritaram as crianças em coro, inclusive a que estivera de olho nas batatas fritas. A mãe abriu um largo sorriso de alívio. Maravilha! Disse pestanejando várias vezes com ar sedutor. Vamos levar 5. Lado a lado, Ed e eu fizemos a fila diminuir aos poucos.
Ele foi fantástico, sempre educado e amável com os fregueses, mas também rápido e eficiente, manejando com destreza as comidas, as bebidas e o dinheiro. Foi como ter uma fada madrinha. Bem, não exatamente uma fada, corrigi-me, correndo os olhos por seus braços musculosos e bronzeados, um cavaleiro de armadura reluzente e avental de estampa florida, perito no manuseio da máquina de café. Depois que a fila ficou sob controle, ele desapareceu na cozinha para começar a fazer os pastéis de forno e pude finalmente respirar. Ufa! Tinha sido uma correria, mas havíamos mais ou menos conseguido nos safar e vendemos mais sanduíches, bebidas e bolos do que eu imaginava ser possível. N tinha trazido alguns bolos novos, um de gengibre em formato de pão de forma e um bolo Rainha Vitória, ambos de aspecto admirável. Havia também brownies de chocolate e quadrados de chocolate crocante com marshmallow para todos que precisassem urgentemente de chocolate e vinham tendo uma boa saída. Estava uma delícia, disse uma senhorinha sorridente, quando retirei seu prato vazio. A massa de pão de ló mais leve dos últimos tempos. Vocês estão com um novo cozinheiro? Sorri e disse sim. Temos uma nova confeiteira fazendo os bolos. Direi a ela que a senhora gostou. Faça isso, por favor, respondeu ela. Os olhos brilhando por trás dos óculos. Estava realmente muito bom. Senti meus passos mais leves ao me afastar. Satisfação do cliente era o máximo. Amber saiu da cozinha e me entregou um café. Toma, para você. Agora vou ficar na linha de frente com você. O projeto de Gordon Ramsay me expulsou da cozinha. Ei, eu ouvi isso! Gritou Ed, divertindo-se. Mudei de ideia a seu respeito, berrou ela de volta, revirando os olhos. Mandão, que só ele, acrescentou num sussurro bem alto. Sorri. É o roto falando do esfarrapado, lembrei-lhe. E me dirigi à mulher que havia acabado de aparecer no balcão. Olá, em que posso ajudá-la? Era alta e com corpo de nadadora, ombros largos e cintura fina. O cabelo castanho era comprido, olhos muito azuis. E ela falava numa voz que era puro sotaque australiano. Todas as suas frases pareciam terminar numa interrogação. Oi, estou procurando emprego. Na verdade, suponho que este café não esteja contratando nenhuma garçonete? Minha boca abriu-se num sorriso perplexo e por um momento não consegui responder. Sim, disse Amber falando em meu nome, estamos sim. Ou melhor, ela está, porque estou caindo fora hoje. Consegui fechar a boca e acabar com a impressão de ser o bobo da corte. Você tem experiência como garçonete? Perguntei procurando soar eficiente e gerencial. Relembrei todas as ocasiões da minha vida em que eu havia rodado por cafés e restaurantes à procura de emprego, raramente conseguindo algum. Eu recebera inúmeros foras, inúmeras rejeições e, de modo geral, aquilo tinha sido profundamente desanimador. Pelo modo como os olhos da mulher se iluminaram, tive a impressão de que ela também havia passado por isso. É claro, respondeu ela prontamente. Tenho muita experiência lá na minha terra, em Melbourne. E trabalhei num restaurante no West End nos últimos 6 meses. Remexeu numa volumosa bolsa azul de couro que trazia pendurada num ombro e tirou umas folhas grampeadas dizendo aqui.
Tenho currículo, referências, a coisa toda. Obrigada, falei pegando os papéis. Bisbilhoteira, Amber se debruçou sobre o meu ombro para ver também. Eu tinha chegado ao pedaço em que li o nome da moça, Rachel, quando duas famílias entraram pela porta e seguiram até o balcão. Escute, Rachel, mais tarde eu vejo isso e lhe dou uma ligada, está bem? Legal, disse ela, seria o máximo. Eu topo qualquer coisa, qualquer horário, lavagem, faxina. Abriu um sorriso largo e dentuço com covinhas que pareciam parênteses dos dois lados. Trabalho muito e também sou de confiança. Falo com você mais tarde? Ótimo, tchauzinho, respondi sorrindo. Gostei dela. Sabia que era preciso confiar em mais do que apenas uma boa intuição ao contratar uma pessoa, mas Rachel parecia muito calorosa e amável. Era impossível imaginá-la sendo ríspida com os fregueses ou roubando o estoque, como Saffron tinha feito. Falo com você depois, me despedi. Ela ergueu uma das mãos, deu tchau e saiu do café, enquanto eu me voltava para o freguês seguinte. Olá, o que posso lhe oferecer? Ruth não tornou a dar as caras no café, mas me mandou uma mensagem de texto à tarde. Espero que tudo esteja ok. Está sobrevivendo? Dou pulo logo mais para um papo. Beijos, R. Ponto. Está sobrevivendo, ora essa. Senti a raiva emergir diante do insulto implícito. Estivéramos perfeitamente bem. Depois daquele período agitado que minha irmã tinha visto. Muito obrigada. E não, você não vai dar porcaria de passada nenhuma, murmurei com selvageria entre os dentes. Por que não estarei aqui? Mandei uma mensagem de volta. Desculpa, compromisso esta noite. Amanhã? Beijos e ponto. Não era mentira, eu tinha que levar Amber a Exeter para ela pegar o trem para casa. Ela havia protestado que ficaria muito bem pegando o trem que saía de Bodmin e que não havia necessidade de eu me dar a este trabalho, mas as conexões seriam um pesadelo e eu não podia lhe impor uma viagem de 7 horas, especialmente depois de ela ter sido uma amiga tão genial nas minhas horas de aperto nos últimos tempos. Era o mínimo que eu podia fazer. Enquanto isso, Ed tinha feito a primeira fornada de pastéis, mediterrâneo de legumes, bem como frango com legumes, e eles exalavam um aroma absolutamente divino. Aí, Ed, dali, Ed, dali, Ed. Amber e eu tínhamos gritado quando o primeiro tabuleiro saiu do forno. Bati palmas, sentindo-me ligeiramente descontrolada, com vontade de rir de alegria e chorar de alívio, tudo ao mesmo tempo. Ele arqueou as sobrancelhas. Qual é a de vocês? Ainda nem experimentaram. E posso ter colocado veneno em algum pastel. Eu me arrisco, decidiu Amber. Dane-se, eu também concordei. Parecem bons o bastante para merecer que eu arrisque minha vida. Ele riu e cortou 2 pastéis em 3 pedaços, dividindo-os em 3 pratos para que todos tivéssemos uma provinha de cada um. Saúde, senhoras, disse ele, trazendo os pratos e se postando conosco atrás do balcão. Saúde, Ed, respondi. Isso está com uma cara linda. Peguei meu pedaço do pastel de frango com legumes e o soprei para esfriá-lo. Estava cheia de pedacinhos de frango e cubos de batata, cenoura, cebola e ervilhas,
tudo revestido por uma cobertura de massa quente e dourada. Mordisquei a pontinha. A massa era uma delícia. Não grossa a ponto de grudar na boca, mas leve e solta, com a textura perfeita. Dei uma mordida maior e provei o molho saboroso que ele tinha feito. Um pouco do frango macio e suculento e um pedaço de cenoura. Hum! Exclamei, apoiando-me na bancada. Enquanto sentia todos os sabores, estava realmente bom. Ah, Ed, está uma delícia! Absolutamente delicioso, concordou Amber, lambendo um respingo de tomate do canto da boca. Estava comendo o pastel de legumes. Nham! Um freguês aproximou-se do balcão justo nesta hora. Um sujeito de 30 e poucos anos que pareceu intrigado ao nos ver ali os três empanturrando-nos de pastéis e parecendo cada vez mais extasiados a cada mordida. Eu quero o que vocês estão comendo, disse rindo. O cheiro é ótimo. Acontece que ele estava com alguns amigos numa despedida de solteiro e na mesma hora pediu 4 pastéis de cada sabor. Diga-nos o que achou, pedi, pondo os pastéis num saquinho. E se vocês passarem alguns dias aqui, voltem. Estamos preparando uma porção de novos sabores esta semana. Combinado, disse ele. O resto da tarde passou depressa, com praticamente todos os pastéis sendo vendidos. O bolo da rainha Vitória e os brownies também tiveram ótima saída e obtivemos reações excelentes dos fregueses. Quase senti pena de fechar às 5 horas. Em especial por isso significar que meu tempo com Amber estava praticamente encerrado. Eu gostaria de poder ficar mais, disse ela ao partirmos no meu carro meia hora depois, com sua bagagem na mala. Amber virou para trás no assento para dar uma última olhada no café. Foi incrível! Eu também gostaria que você pudesse ficar mais tempo, falei, com os olhos subitamente marejados ao passarmos pelo vilarejo. Mas fiquei muito feliz por você ter vindo. Eu não teria conseguido encarar isso sem você. Ah, não me venha com essa, zombou ela. Você se sairia lindamente, estivesse eu aqui ou não. E é provável que não tivesse insultado os pais da Saffron de forma tão vociferante, se eu não a tivesse enchido de álcool e obrigado você a falar com o surfista envelhecido. Isso me fez rir. É verdade, mas eu também não teria o Ed entrando na dança, não fosse o seu interrogatório naquela noite. E ele bem que vale 1 ou 2 confrontos em público. Vale sim, concordou Amber. E não se esqueça de ligar para a australiana, ouviu? Ela pareceu boa gente. Você vai lhe dar um período de experiência? Com certeza, respondi. O currículo dela teria que ser diabólico para que eu não tentasse. Dei um leve suspiro ao deixarmos o vilarejo para trás. Além disso, com você indo embora, preciso de uma amiga aqui, não é? Olhei-a de relance. Nos despedirmos aqui vai trazer a sensação de estar rompendo o meu último laço com Oxford. Não, não vai, discordou Amber. Não é como se você nunca mais fosse me ver. E depois? Deu um sorriso matreiro. Sua adorável irmã está na cidade, não é? Está aí um vínculo com Oxford que continua firme e forte. Não, se eu tiver alguma coisa a ver com isso, retruquei em tom amargo. Ah, não deixe se afetar, disse Amber. Você é tão boa quanto ela, trate de não esquecer. Algum dia ela dirigiu o próprio negócio? Não. Já teve peito para fazer alguma coisa espontânea? Não. Já chegou perto de ter uma melhor amiga tão legal quanto a que você tem? Não. Caso encerrado.
Obrigada. Vou lembrá-la disso quando a vir. Pois lembre mesmo, retrucou Amber. São as maneiras de fazer uma mulher adulta chorar, números 1, 2 e 3. Como seria previsível, o trânsito do feriado estava um horror e levamos bem mais de 2 horas para chegar a Exeter. Andei com ela até a plataforma onde nos despedimos com um grande abraço apertado. Seu café é maravilhoso, disse Amber, e você terá um verão esplêndido, pode ter certeza. Você também. Vai conseguir o papel principal numa peça do West End e depois um papel num filme de Hollywood. E você vai ganhar o prêmio Café do Ano. E Rick Stein vai implorar os seus conselhos, brincou ela. De joelhos, imagino, e nós duas viveremos felizes para sempre.